varejo me parece em alguns momentos que está muito regido e talvez até de certa forma confortável com essas normas que hoje a gente tem no ambiente regulatório brasileiro no que diz respeito à Lei Ferrari e no que diz respeito ao Proconv para atender, né, Será que eles são freios? Será que eles são entraves? Ou será que eles estimulam a atender esses novos anseios do consumidor no que diz respeito a uma jornada com excelência de ponta a ponta, um produto que conversa com essa questão climática, social, completamente diferente da nossa época, e parece que a gente está, de certa forma, confortável. Qual que é a sua opinião em relação a isso, Zé? Excelente pergunta. Assim, que vai fazer a gente derivar aqui para algumas reflexões. A primeira, quando a gente olha o Proconv e a gente fala da agenda ESG, a gente percebe, né, que ele atende parcialmente na questão de emissão de poluentes, né, de gases poluentes na atmosfera e na eficiência energética de veículos. Só que a agenda do ESG é muito mais ampla. Nós estamos falando de responsabilidade social, né, de respeito aos direitos humanos em toda a cadeia produtiva. Nós estamos falando de transparência, que é o fator governança do ESG, transparência na gestão por parte das montadoras e de todos os elementos da cadeia, coisa tão difícil hoje, né? A gente acha que, de repente, a empresa privada não precisa ter tanta transparência, mas é necessário que sim. Essas questões não estão sendo amparadas, não estão sendo endereçadas no âmbito do Proconv. A gente está falando de impactos ambientais, importantíssimo. Eu acho que a gente evolui nisso, mas não estamos falando da agenda ESG. Da mesma forma, a Lei Ferrari. Quer dizer, se você se basear na Lei Ferrari porque ela te dá uma proteção, esquece, é o consumidor que dá o tom. E assim, essas mudanças estruturais, elas estão acontecendo muito rapidamente. A gente costuma dar os nomes, millennial, geração Z e tal, mas são gerações diferentes, com expectativas diferentes, com perspectivas diferentes e com padrões de consumo absolutamente diferentes. Eu comentei com você, eu tenho 4 filhos homens, ninguém tem carro. Eles preferem alugar, eles preferem usar o serviço até o bem. E tem uma lógica por trás disso, que é a lógica da geração. Então, tem que se pensar em estrutura. Primeiro, essas modificações de padrão de consumo, elas são importantes, elas vieram para ficar e daí para mais, vai mudar. A indústria automotiva e todos os elementos da cadeia têm que estar muito espertos no sentido de perceber essas mudanças estruturais e pelo menos acompanhá-las, né? O ideal seria antecipá-las, mas pelo menos acompanhá-las para que você não perca a relevância junto ao teu consumidor. Porque o que eu vejo, quer dizer, esses padrões old school que muitas vezes a gente utiliza, está fazendo com que a gente perca a relevância porque você não está agregando valor para uma percepção de valor diferente dessa sociedade, percebe? Com essas mudanças na forma de pensar e mudanças que eu computo como geracionais, né? É todo um novo padrão social que a gente não está dando conta de acompanhar porque a gente acaba se ancorando, ficando fixado em coisas que nos protegem, mas que na realidade não nos protegem, né? Não nesse momento novo. Proconv e aí a Lei Ferrari. A sociedade ela está evoluindo de uma forma dinâmica e todos os elementos que abastecem essa sociedade, as indústrias de uma forma geral, né, os prestadores de serviços precisam estar acompanhando isso. Senão o cliente te acha irrelevante e realmente ele não faz opção por você. Eu acho que esse é um ponto de reflexão. Eu acho que elas desprotegem mais do que protegem. Quando a gente pensa em vantagem competitiva sustentável, as legislações elas são capazes só de proporcionar vantagens temporárias, né? Isso que traz, de certa forma, uma preocupação mesmo. Tem uma outra questão aqui, por exemplo, que é importante endereçar, né? Quando a gente falou aqui do Proconv, eu citei a agenda ESG que não é endereçada, tem uma questão aí também que passa por formulação de políticas públicas, entendeu, Cauê? Que aí a discussão é mais ampla, que aí você tem
as associações de classe, né? Além representando naturalmente lá as montadoras. Você tem a sociedade civil e tem o governo. Então, formular políticas públicas, acho que o Brasil está avançando nisso, mas muito devagar, mas avança, né? No sentido de que você torne essas questões importantes para estar na agenda das empresas, na agenda dessa indústria. E cobre isso. Eu já vejo algumas iniciativas nesse sentido, sobretudo em governança, né? Que eu ainda acho que requer um olhar um pouco mais detido, um pouco mais atento. Mas acho que aqui, de novo, precisa ter uma formulação de políticas públicas mais claras e que seja vendida para a sociedade quais realmente são os benefícios da formulação e da execução dessas políticas. Perfeito. Muito bom. Uma boa reflexão. Realmente a gente poderia fazer um outro episódio só para discutir isso. Isso é longo. Porque tem profundidade.